O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura dos Atos dos Apóstolos, hoje, continua as leituras que a gente está lendo aí, e hoje mostra que a partir do momento em que os judeus negaram a verdade de Jesus, começaram a ter inveja. Os judeus ficaram cheios de inveja. Esse sentimento é o maior termômetro de gente que não reza ou se reza mal. Reza para os seus caprichos. Você tá com inveja? Reza mais, meu filho, porque você não está vendo ainda os bens celestiais. Não? Os bens que são gratuitos, que são para todos, que são infinitamente superiores a qualquer honra nesse mundo. Está faltando uma intimidade maior com Jesus. E aí, expulsaram Paulo e Barnabé e eles sacudiram as poeiras dos pés. A inveja cega, a inveja é irracional, a inveja te prejudica. Muitas vezes você é muito prejudicado pela sua inveja. Muito. Inveja tem que ser rezado, confessado. Não precisa ter vergonha de falar que teve inveja. Apresentar para Jesus aqui: Senhor, eu estou com essa inveja, olha que ri de você. Os santos diziam isso, né? A inveja é um sentimento tão mesquinho, tão besta, que você tem que ir diante de Deus rir de você. Mas, Senhor, olha que ridículo, eu com inveja das coisas desse mundo, enquanto o Senhor tem tudo do céu para me dar. Olha como é ridículo. Ria de você, né? Os santos ensinavam isso. Quando tivesse sentimentos mesquinhos, inveja, ciúme, também é outra coisa estúpida. Tem gente que tem ciúme de amizade, uma amizadezinha, não pode falar com o outro. Ciúme também no relacionamento, né? Ciúme no namoro. Tudo é insegurança. Isso é falta de reza íntima, reza com humildade. Senhor, me ajuda a ver as coisas do alto. Também a compulsão por comprar, viu? Tem gente que tem compulsão em comprar para preencher o vazio, né? Aí eu atendo às vezes essas pessoas e elas dizem assim: Padre, eu seguro, uma semana, duas, mas depois eu compro até urubu voando. Isso não resolve só segurar. Para resolver compulsão de compras, você tem que estar olhando para coisas maiores, pedir para Deus te mostrar os bens celestiais, para que você desapegue pouco a pouco das coisas daqui para preencher seu vazio. Pedir que Ele preencha a sua carência. Quando você estiver carente, se sentindo mal amado, mal amada, pede para Jesus te preencher. Ele é ciumento.
Não vai preencher carência aí fora, não. O povo pisa no seu pescoço. Aí que vem os relacionamentos abusivos. Por carência. Né? Por favor, porque não faz isso comigo não, tchutchuco. Eu te amo. Não me bate, tchutchuco. Nossa. Acho que Jesus, acho que ele tapa os olhos, né? Nem zóia isso. Porque, pelo amor de Deus, está aqui a fonte do amor e a pessoa lá tremendo, chorando, né? Querendo suicidar. Porque o fulano não me está dando a atenção que dava antes. Que doença, né? Bem, e o Evangelho? O Evangelho é a revelação da Trindade mais clara que nós temos. Se me conhecesses, conhecerias também o Pai. Felipe diz, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus responde, há tanto tempo estou convosco, e dizes, mostra-nos o Pai, quem me vê, vê o Pai. Gente, essa discussão deu pano para manga na história. A primeira heresia e a mais forte da história se chama arianismo, porque vem de ário, o herético, em que ele dizia que Jesus era uma criatura superior a nós, ungido, que ele foi criado e ungido. E ele citava as passagens bíblicas que Jesus se colocava abaixo do Pai. Quais são? Só o Pai sabe o dia e a hora. Não é isso? O Pai é maior que eu. Ele não fala isso? Mas ao mesmo tempo tem as passagens bíblicas em que ele fala que o Pai e ele é um só. E agora? E agora? Com qual que eu fico? É tudo na Bíblia? Com as duas, é claro, está na Bíblia, não é? Quando Jesus diz, só o Pai sabe, o Pai é maior que eu, ele está dizendo referente à sua natureza humana. Porque ele se esvaziou do seu poder divino, na chamada kenosis. Kenosis, Filipenses 2. Ele, que era Deus, não se apegou à sua condição e esvaziou-se. Não é assim? Ou não? Quer dizer o quê? Que Jesus não era um mutante humano, que fingia um teatro. Não, ele realmente era como nós. A única coisa que não podia ser é perder a identidade divina, porque a pessoa dele é divina, não tem jeito. Mas todo o poder ele deixou nas mãos do Pai. Ele se esvaziou por amor total. Então quando a hemorroísta tocou ele disse, quem me tocou? Realmente ele não sabia, apesar de ser Deus. Ele só ia saber se o Pai revelasse para ele, na mente dele. Igual acontece com os santos. O Padre Pio não lia os pensamentos? Na hora da confissão? Você não está arrependido? Pensa se eu fizer isso aqui, hein? Cai fora daqui! Você está fingindo tudo. Ou então quando ele foi confessar o pai dele, lembra? Sim, papai, e aquele pecado assim, assim, assado? O pai, hã? E aquele outro pecado? Aliás, tem um padre em Brasília que tem também um dom da ciência desse nível. Que até o Anderson, Anderson alguma coisa, foi confessar com ele, lá em Brasília. Como foi ele mesmo que fez o vídeo, eu posso contar, né? Acho que é Anderson Reis, né? Acho que é. E aí o padre disse, tá bom, e aquela olhada que você deu na bunda da mulher lá na escada rolante no shopping em Brasília? É verdade, né? Então, não é só Jesus. Jesus lia os pensamentos, só que a diferença é que em Jesus ela era pela união hipostática. As duas naturezas que se
conviviam na mesma pessoa. No caso do Padre Pio e desse padre, é pela co-inabitação, o Espírito Santo que habita na nossa alma. Vocês estão confusos com isso? Não? Não? Então vamos lá. Jesus não tinha duas naturezas? Natureza humana e natureza divina na mesma pessoa. Então a natureza divina revelava na mente dele as coisas dos outros. A natureza divina mantinha ele sobre as águas. Entendeu ou não? Em vista da missão. Tudo bem? Em vista da missão. Mas Jesus não era um mutante. Jesus é humano mesmo. Enquanto caminhou na terra, era 100% humano. Ok? Ao mesmo tempo, os santos tinham poderes assim. Tem uns que voam, São José Cupertino, bilocação, Padre Pio também, está em 2 lugares ao mesmo tempo, que é pela inabitação do Espírito Santo na alma. Entende? Não? Sim, né? Bem, ao mesmo tempo em que Jesus se esvaziou do seu poder, ele não perdeu a identidade divina. Então aqui ele está falando para Filipe que ele e o Pai são um. Porque a natureza divina é a mesma, aquela que ele tem. E tudo que ele faz é o que o Pai quer. Porque ele e o Pai são um só. Isso se chama pericóresis. Pericóresis. Interpenetração das naturezas. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. Ou tem um nome latim, circumcessio. Circumcessio. Inserem, um está no outro. Por isso que eu ponho um crucifixo na missa, para eu olhar, para falar com o Pai, na oração eucarística. Na oração eucarística eu não fico olhando para o crucifixo, vocês já viram? Eu ponho o crucifixo, porque eu não estou falando com vocês. Sei lá o que, ó Pai, né? Sei lá o que, ó Pai. Mas eu estou olhando para o Filho. Assim como antigamente na missa, o padre olhava para quem? O sacrário, onde está Jesus. Mas onde está Jesus, está o Pai. E onde está o Pai e Jesus está o Espírito. A Eucaristia é Jesus, é o Filho. Só o Filho encarnou. Mas pela pericóresis, pela interpenetração da natureza divina, onde está um, está o outro. Então, quer dizer, padre, que eu posso vir no sacrário e falar com o Pai? Sim, eu faço isso direto. Papai, eu te amo, olhando para Jesus. Espírito, venha. Eu faço a ladainha do Espírito Santo às vezes. Espírito Santo, tem de piedade de mim. Espírito Consolador, olhando para Jesus. Eu sei que às vezes, no início é confuso, porque mas só o Filho encarnou. Só Jesus tem 2 naturezas, humana e divina. Não tem natureza humana do Pai e do Filho, só de Jesus. Mas, como é todos 3, são 3 pessoas divinas, então existe uma interpretação. Peri, ao redor, corem, quer dizer conter ao redor, ou interpenetração. Circum, em latim, incessio, que se inserem ao redor. Então, onde está o Pai, está o Filho, porque a relação entre os 3, a Trindade é relação. O que diferencia o Pai do Filho? A relação entre os 2. O que diferencia o Espírito do Pai? A relação entre eles. Então, a relação é que forma a Trindade. Então, o céu será pura relação. O céu é a relação mais profunda com a Trindade. Ok? Por isso que o santo é o que mais se relaciona bem no mundo. O santo se relaciona bem com Deus, o santo se relaciona bem
com os familiares. Aliás, às vezes os familiares não relacionam bem com eles. Perseguem, né? Por exemplo, os santos, São Francisco, o pai e a mãe, queria acabar com ele, né? São Luís Gonzaga, que era herdeiro do trono, teve que fugir de noite. Os pais de Santa Clara foram atrás dela, né? Querendo arrancar ela do mosteiro. Mas eles se relacionam bem. Papai, eu te amo, né? Ou então o São José Santos Rios, o jovenzinho que morreu no México, em que foi colocado a cova na frente, um menino de 14 anos. E o papai e a mamãe do outro lado da cova, e ele só falasse negando Jesus, eu nego o Cristo Rei, papai e mamãe levaria o menininho para casa. O que São José Santos Rios fez? De joelho, fez uma cruz no chão, sangrando, que já tinha sido. Olhou para o pai e para a mãe e disse: papai, mamãe, eu amo vocês. Viva Cristo Rei. Pá! Matou na frente dos pais. Ele cai na cova junto com os pais. Uma cena bonita de ver. Ele diz para os pais que os ama, mas que jamais trocaria Jesus por eles. Entende? Essa é a chave da vida cristã. Papai, mamãe, eu amo vocês, mas viva Cristo Rei. Foi morto na frente dos pais. E hoje é um santaço, né? Então, é um mistério. E nós, cristãos, temos que aprender isso. Então, a cruz está virada para mim, mas eu falo com o Pai. A missa tridentina, ou então nem precisa ser tridentina. Na oração eucarística, se fizer olhando para o sacrário, eu olho para Jesus, mas falo com o Pai. Porque existe o pericóresis, interpenetração, circunincessio, né? Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. Mas quem encarnou foi o Filho. Então aí explica algumas passagens bíblicas que Jesus fala que é menor que o Pai, porque ele se esvaziou do poder. Outras passagens bíblicas, como essa, que ele diz que o Pai e ele é um só, é pela identidade divina, porque ele é Deus. Não dá para confundir mais não? Pronto. Quer dizer que Jesus hoje sabe o dia, a hora? Sabe. Porque agora está em glória. Então ele sabe a hora que vai acabar o mundo. Quando ele estava na terra, ele falava que não sabia. E realmente não era mentira. Ele não sabia. Ele não sabia matemática, não sabia medicina. Porque ele não quis saber. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. E nós, que não é nada, uns reborréia fedido, que se não usar desodorante nem nada, nem escovar os dentes, fede de longe, quer ser alguma coisa. Quem é você para falar comigo? Com quem você acha que está falando? Aquele que fez tudo, esvaziou-se. E nós que não... Os fedidinhos aí, que daqui a pouco os vermes comem, eu sou fulano e tal, né? Ai, Nossa Senhora e São José, tenha paciência conosco.